Seja bem-vindo ao Madu Connect. Nós vamos falar hoje sobre lei da semeadura. É uma das leis que não tem como a gente fugir. Da mesma forma que você não consegue evitar a lei da gravidade, ela sempre vai te jogar para baixo, para o centro da Terra. A lei da semeadura é algo que você também jamais poderá fugir. E você vai precisar estar atento com aquilo que você está semeando hoje. Então, semeie hoje para colher no futuro. E não é só nas questões financeiras, mas de comportamento, de esforço, de energia, tudo que você coloca e deposita no terreno fértil do Senhor, Ele vai fazer produzir de uma maneira bem próspera. E eu quero começar com vocês aqui, que o negócio é o seguinte, tem muita gente que está caminhando com Deus, mas vivendo ainda sozinho. E quem vive sozinho só acumula, não desfruta. Porque é isso que o Senhor Jesus ele demonstra na parábola do rico. O rico ele acumula, ele junta muitos bens, ele cresce e expande os seus negócios, armazena tudo que ele tem, ele acumulou. E chega o Senhor e fala, louco, hoje mesmo você ceifar a sua alma, você vai morrer e o que você vai fazer com tudo isso aí? Vai ficar para trás, você não vai conseguir levar nada de volta. Você não vai conseguir levar nada para o céu. Então ele demonstra que aquele rico ele só acumulou, porque ele edificou tudo que ele tinha na vida dele longe do Senhor, distante do Senhor. Talvez amava Deus, respeitava Deus, tinha um certo comportamento com Deus, uma ideia de Deus, poderia até mesmo frequentar uma igreja, mas não edificava as coisas com o Senhor, porque o desejo de Deus como Pai é que eu e você conduzamos a nossa vida em relação a Ele, juntamente com Ele, do lado dEle, com a direção dEle, com o cuidado dEle. Porque quando nós conduzimos e edificamos a nossa vida com Deus, nós desfrutamos daquilo que Ele tem nos dado e não apenas acumulamos. Você já viu tantas pessoas que juntam bens e não aproveitam de nada? Tem até mesmo um exemplo bem típico da nossa geração, que o trabalhador ele se esforça tanto para comprar uma televisão de 52 polegadas, 60 polegadas. O camarada divide ali em 60 vezes, 42 vezes, televisão de LED, uma coisa esplendorosa. Só que ele não vai ter tempo para assistir a televisão, porque ele agora precisa trabalhar para pagar a televisão. E tem muita gente vivendo assim, não sabendo desfrutar daquilo que Deus tem dado. E é porque está edificando e construindo sozinho, sendo que Deus quer te ajudar a construir e a edificar junto com Ele, você desfrutar, beleza? Um exemplo bem prático para você entender a diferença entre desfrutar e acumular é com o peixeiro e o pescador. O pescador, ele desfruta pescando peixe, indo ao alto mar. Agora o peixeiro não, ele vende apenas o peixe, ele recebe o produto, a matéria-prima para poder vender. E aí existe um risco, porque você não vai ver um peixe estragando na mão de um pescador, mas você pode ver um peixe estragando na mão de um peixeiro, daquele que negocia, que tem um comércio com o peixe. Então essa é a diferença entre desfrutar e acumular. Quando você acumula, você corre risco de perder e não usufruir daquilo ali. Mas quando você desfruta, você está trabalhando com a mesma coisa, que é o peixe, mas está aproveitando também o momento. Por que você está falando isso? Porque sua rotina é estudar, trabalhar, às vezes trabalha o dia inteiro e estuda à noite, uma rotina cansativa. E se você não inserir e não fizer tudo isso juntamente com Deus, você vai apenas cansar e vai apenas viver esse ciclo. E o que importa na nossa vida é edificar juntamente com Deus, que você vai vendo Ele abrindo as portas que você precisa entrar, e não você ficar procurando as portas com as suas próprias mãos. Ou muitas vezes ter muitas portas abertas e não conseguir identificar onde você precisa entrar. Então comece a inserir Deus no início da sua vida, no início do seu dia, no início da sua semana, no início do seu mês, para Ele começar a edificar aonde você está inserido. E as oportunidades começarão a surgir, porque é assim que funciona a nossa vida com Deus. Deus ele tem uma maneira de trabalhar com o seu povo diferente do nosso adversário, que é o diabo. Quando Deus ele cria um jardim, insere Adão, a comida, o alimento, tudo que Adão precisava já estava pronto ali. Então, primeiro, Adão iria comer, se saciar, para então trabalhar. Agora, a lógica do mundo é completamente diferente. Veja como o povo vivia no Egito. Eles precisavam trabalhar para comer. E quando Deus tira aquele povo do Egito, mais uma vez ele volta à dinâmica do reino.
Primeiro ele faz aquele povo comer para depois trabalhar. Lembra do maná? Quando o povo levantava bem cedinho, abria ali as cortinas das tendas, eles viam o maná no chão. Então, primeiro, o princípio do reino de Deus é primeiro você se saciar daquilo que Deus tem, das bênçãos de Deus, para você agora ter energia para continuar vivendo a vida. Porque quando você começa a viver em função de trabalhar para comer, você começa a desorientar e querer encontrar algumas saídas, fazer do seu jeito, você começa a flertar com o pecado, flertar com o erro. Essa não é a vontade de Deus. Então, saia de casa, trabalhe com Deus, estude com Deus para você estar saciado e bem atento naquilo que você precisa fazer. Tem até uma dica para quem vai... Eu lembro da Cálita, minha esposa, quando a gente vai fazer compra no supermercado, para não gastar e comprar além daquilo que a gente precisa, é sempre fazer uma compra bem alimentado. Você come antes de sair para ir para o supermercado, então você não vai ficar gastando com bobeiras ali, com coisas que para saciar a sua fome psicológica. Da mesma forma com Deus. Se alimente de Deus pela manhã, tenha um momento de comunhão com Deus, para então você sair durante o seu dia, tá bem sintonizado com Ele, edificando juntamente com Ele. E o que isso tem a ver com a lei da semeadura? Porque você vai estar plantando certo, não vai estar plantando igual o mundo. Você vai estar plantando com Deus, você vai estar lado a lado com Deus, lançando a semente do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência, porque você está alinhado com Deus. A gente vive numa geração que ora muito pouco, e esse é um vídeo que eu vou gravar num outro momento para vocês. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida para você não apenas acumular, mas para você também desfrutar daquilo que Ele pode te dar. Um outro ponto fundamental para essa lei da semeadura é a gente basear no versículo bíblico. Você pode estar se perguntando, mas você falou até agora tudo isso, mas onde você está se baseando? Nós temos Gálatas no capítulo 6, versículo 7 ao versículo 8. Eu vou até ler para você entender. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Existe esse princípio na nossa vida. Paulo ainda fala no 2 Coríntios capítulo 9, 6, diz o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, existe esse princípio que rege a nossa vida. Você pode ter certeza, o que você está plantando hoje, você vai colher no futuro. E Deus honra aqueles que honram Ele. Então, esse é um grande princípio com Deus. Honrar a Deus tudo que você está fazendo para ser honrado por Ele também no futuro. Nós temos um caso em 2 Coríntios, capítulo 9, que Paulo ele está agradecendo e ao mesmo tempo incentivando aquela igreja a colaborar. E ele diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo está falando o seguinte: aquele que começa a semear, a entregar, a plantar, Deus vai dar muito mais sementes do que aquilo que ele já tem hoje. Muitas vezes o nosso foco é simplesmente na vida financeira, mas isso há um paralelo e pode se expandir às outras áreas da nossa vida, ao seu tempo com Deus, à sua dedicação nos estudos. Tudo que você faz, você pode ser como uma semente e plantar no terreno de Deus. Então, se você está ofertando certas áreas e certos momentos da sua vida, pode ter certeza que o Senhor vai dar mais sementes para você plantar nesse sentido. O foco seja intencional naquilo que você está querendo fazer. Não digo que você vai ser interesseiro, eu vou dar R$100 na igreja que eu vou ganhar mais do que isso. Não, Deus ele não tem parte com gente interesseira. Mas existe aqui essa regra. Se você doa uma porção, você vai receber mais do que aquela porção, tanto para usufruir, quanto também para entregar mais. Eu não acredito nisso, eu não quero barganhar com Deus. Beleza, quando você receber, oferta tudo de novo então. Então você não precisa ficar usufruir de nada. Mas existe essa regra aqui bem clara. Então, primeiro, Deus quer que nós semeemos mais daquilo que nós estamos fazendo, e Deus quer suprir as nossas necessidades com isso.
É duas frentes que esse versículo ele aborda. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o vosso fruto da vossa justiça. Tiago, ele fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, é para os nossos próprios deleites. O reino de Deus é diretamente ligado com aquilo que você vai doar para o outro. Isso não quer dizer que você vai secar as suas fontes, secar as suas necessidades, vai ficar em crises para ajudar os outros. Não, mas é você ter para aquilo ali passar por você e chegar em outras pessoas. Então comece a ter essa mentalidade em tudo que você vai fazer. Semeie diante de Deus e veja os frutos que aquilo ali vai gerar na sua vida. Saia um pouco da fila da bênção, você sempre querer a bênção, e entra agora na fila do propósito. Porque essa é a vida de um crente maduro. Ele não fica na fila da bênção sempre pedindo, mas ele está na fila do propósito. Ele faz porque ele sabe o que ele é, a identidade, aquilo que ele tem. Então, entregue para Deus os seus recursos, deixe Ele tomar conta, você vai ver os seus dias, a sua vida, o seu futuro, a sua geração ser cuidada por Deus. Um outro exemplo. Veja como aquilo que você oferta, você entrega para Deus, Ele vai te recompensar no futuro de uma maneira surpreendente. Você tem, por exemplo, Abraão. Abraão ele está disposto a ofertar o seu filho e ele recebe, ele tem como promessa ser pai de uma grande nação. Ter muitos filhos. Você tem a vida de Moisés, que ele abre mão de ser o príncipe do Egito e ele se torna agora o líder de um povo e guia aquele povo no deserto, o povo de Deus no deserto. Da mesma forma como Daniel. Daniel abriu mão da sua refeição, das regalias da Babilônia, teve a sua dieta, ofertou a sua dieta a Deus, mas lá na frente ele colheu as recompensas dessa sua oferta quando os leões então ficam de jejum dentro da cova. No começo, Daniel passou fome, mas depois os leões também não abriram a boca para comer Daniel. Acima de todas essas ofertas, nós temos a do nosso Senhor Jesus, que Ele ofertou a vida dele para então ser o autor da salvação, o autor da vida. Então aquilo que você oferta para Deus hoje, aquilo que você planta no terreno de Deus hoje, no reino de Deus, você pode ter a certeza. O Senhor ele vai fazer frutificar de uma maneira gloriosa, de uma maneira que você não imagina, porque Deus faz abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Deus abençoe a sua vida.